Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos à nossa primeira correção de exercícios feito de forma online. E essa metodologia será utilizada por diversas vezes a fim de facilitar o retorno, o feedback das atividades que vocês me retornam ao longo da manhã e no início da tarde. Então, qual será o procedimento que vocês deverão adotar? Primeiramente, assistir com muita atenção o vídeo, a exploração, juntamente com a correção, porque enquanto eu corrijo já vou retomando alguns pontos, adiantando outros. Então, é muito importante que vocês ouçam atentamente o vídeo e façam as correções no caderno de vocês. Finalizado toda a correção, vocês devem enviar uma foto para mim, para que eu possa verificar se de fato a atividade foi corrigida conforme apresentado no vídeo. Então, muita atenção e vamos à questão 1. Questão 1 apresenta: responda as questões. Então, vocês tinham 5 situações para serem respondidas. A primeira, letra A. Qual é o maior número de um algarismo? Então, essa estava fácil, porque eu já tinha colocado por diversas vezes na videoaula de apresentação do conteúdo. E aí entra naquela situação de diferenciar número de algarismo. Então, eu tenho aqui um número, qual o maior número de um algarismo? Então, aqui a gente já sabe que é o 9. O 9 é um número composto por apenas um algarismo, dentre aqueles 10 algarismos do sistema indo-arábico. Na letra B, qual é o menor, sempre bom destacar também as palavrinhas-chave, qual é o menor número de 2 algarismos? Agora eu vou utilizar o menor que tenha 2 algarismos. E quem é o menor número de 2 algarismos? Essa é fácil. Se o 9 é o maior com um algarismo, quem é que vem depois do 9? Depois do 9 vem o 10. E 10 é o menor número que tem 2 algarismos. Tem o algarismo 1 e o algarismo 0. Então, 10 e o 11. 11 tem 2 algarismos, só que 10 é menor do que 11. Eu não tenho outro número, vejam só, eu não tenho outro número de 2 algarismos menor do que 10. Qual é o maior número de 3 algarismos? Olha só, o maior número de 3 algarismos. Então, eu posso pensar em 3 algarismos 232. Tem 3 algarismos, mas será que é o maior? E aí vocês vão numa sequência numérica pensando, qual é o maior número que tenha 3? Então, eu já vou pensar lá nas ordens das centenas. Então, eu já vou pensar no 900. 950 é um número de 3 algarismos? Será que é o maior? Não. O maior vai ser 999. 999 é o maior número de 3 algarismos. Depois de 99 já é o 1000. E 1000 não tem 3 algarismos. 1000 tem 4. Então, o maior número de 3 algarismos é o 999. Fazendo aqui uma decomposição, já para antecipar um pouquinho das próximas aulas, aqui a gente vai ter 9 unidades, 9 dezenas e 9 centenas. Um número aqui de 3 ordem, pertencente à classe das unidades, não é isso? Vamos lá. Que números de 2 algarismos, olha só, números de 2 algarismos nós podemos formar com os algarismos 1 e 8? Essa também estava fácil, porque eu já tinha apresentado outros exemplos na exploração do conteúdo. Então, se eu juntar, no caso são 2 algarismos, eu vou juntar eles. O 1 e o 8 eu já tenho o número 18. É um número de 2 algarismos com 1 e 8. Além dele, eu também posso ter quem? Eu posso ter o 81. 81 é um número de 2 algarismos composto pelo algarismo 1 e o algarismo 8. Observem eles aqui. Também posso fazer aqui o número 11, composto de 2 algarismos, que tem o algarismo 1 e o 88. Então, esses são os 4 números que eu posso formar com 2 algarismos, se utilizando do algarismo 1 e 8. Compreenderam? Espero que sim. Vão corrigindo aí no caderno. Caso tenham errado, registra direitinho, apaga o que errou e faz a resposta correta. Nada de deixar errado no caderno. E para finalizar a primeira questão, qual é o menor número de 4 algarismos? Essa daqui eu já dei uma dica aqui. Quando eu disse que esse era o menor com 3 algarismos, o maior
Perdão, esse seria o maior de 3 algarismos. O menor de 4 vai ser o próximo, que nada mais é do que o 1000. 1000 é um número de 4 algarismos e ele é o menor, porque antes de 1000 a gente vai ter o 999, que só tem 3 algarismos. Então, 1000 é o maior número possível de 4 algarismos, menor, ok? Corrigido? Vamos à próxima. Na questão 2, eu peço para vocês calcularem mentalmente, mas aqui eu vou fazer uma demonstração para que vocês possam compreender essa ideia de agrupamentos e assim fazer as relações, né, em relação ao sistema decimal, né, que, como eu já falei, são agrupamentos feitos de 10 em 10. Então, na letra A, perguntei quantas moedas de R$1 formam R$10. Então, essa com certeza vocês acertaram de cara, porque não era tão difícil. Então, nós temos que, aqui R$10, eu quero saber quantas moedas de R$1 eu preciso para formar R$10, ou seja, uma dezena. Então, a gente pode fazer de forma bem simples, calculando mentalmente ou fazendo essa representação. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu tenho 10 unidades de real. Olha só, eu tenho 10 unidades para compor R$10, uma dezena. Lembraram lá daquele exemplo do material dourado? Que eu tinha 10 unidades para compor uma dezena? Aplicado aqui nessa situação. Quantas moedas de R$1? Eu preciso de 10 moedas de R$1 para compor uma dezena, R$10. Então, vamos lá. 10 moedas. Corrigido? Já na próxima situação, nós temos que R$200, se a gente analisar direitinho, R$200 são 2 centenas, tá? Vamos observando aqui direitinho. R$200, uma centena, 2 centenas. Então, eu preciso saber, né? 2 centenas podem ser trocadas por quantas cédulas de R$10? Então, uma centena é composto de 10 dezenas. Confere? Uma dezena representada aqui pela cédula de R$10. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Na letra B, como vocês podem observar e terem já feito no caderno de vocês, vocês tinham R$200, que equivale a 2 centenas. E eu perguntei 2 centenas, R$200, podem ser trocados por quantas cédulas de R$10? Então, nós vamos associar aqui uma centena. Vamos associar. Uma centena equivale a quantas dezenas? Então, a gente pode ir contabilizando. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Viram só? Eu tenho que R$100. Então, essa cédula de 100 pode ser trocada por 3, 6, 9, 10 cédulas de R$10. Consequentemente, para a gente trocar mais uma cédula de 100, porque lembram que eram duas? Para me trocar 2 cédulas de 100, eu vou precisar de mais 10 cédulas de R$10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Viram só? Como é fácil de representar? E aí, professor, a gente tinha que fazer mentalmente, a gente não tinha como fazer esse material. Aqui eu estou utilizando apenas para deixar ainda mais claro esse entendimento, de vocês associarem, e já é para vocês terem essa capacidade de que uma centena são 10 dezenas. 10 vezes 10, 100. Duas centenas,
são 20 dezenas. 10 mais 10, 20 dezenas. Então, vamos aqui voltar. Então, R$ 200 precisam ser trocados por quantas cédulas de R$ 10? A gente vai precisar de 20 cédulas de R$ 10. Corrijam aí. No item C, como vocês podem observar, nós tínhamos R$ 120. Uma cédula de 100 com duas cédulas de R$ 10, R$ 120, que podem ser trocados por quantas moedas de R$ 1? Essa eu não vou fazer a demonstração, né, porque ela vai muito de encontro com a questão que a gente já fez aqui na letra A, né, porque essa quantidade de moedas representa a unidade. Então, se cada moeda dessa representa uma unidade e R$ 10 são 10 moedas, R$ 10, uma dezena, 10 unidades. O mesmo serve para essa situação. A gente sabe que uma centena são 100 unidades, ou seja, R$ 100 são 100 moedas de R$ 1. R$ 10 são 10 moedas, R$ 10 são 10 moedas. Fazendo o cálculo mentalmente, nós vamos ter 120 moedas de R$ 1 que podem ser trocadas por estas cédulas. Portanto, a resposta correta, 120 moedas. No item D, foi perguntado quantas cédulas de R$ 100 formam R$ 1.000. Não era uma questão muito difícil, porque eu já tinha feito essa demonstração para vocês lá na exploração com material dourado, onde a gente tinha aquela barrinha que equivalia a 100 unidades, e a gente identificou quantas barrinhas seriam necessárias para compor R$ 1.000, 1.000 unidades, que equivale a uma unidade de milhar. Então, fazendo essa representação, nós vamos identificar. Então, eu sei que cada cédula R$ 100, portanto, 100 unidades. E aí a gente vai contabilizando. Pode fazer isso mentalmente, como era proposto na atividade, e aqui eu vou fazer essa demonstração. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1.000. Chegamos aqui a 1.000 unidades, R$ 1.000. E aí eu perguntei quantas cédulas de 100 eu preciso para formar R$ 1.000? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso de 10 cédulas, ou seja, agrupar 10 pecinhas de 100 para chegarmos a 1.000. Então, a resposta, como vocês já podem observar, quantas cédulas de 100 formam R$ 1.000? 10 cédulas. Façam a correção no caderno de vocês. Chegamos à última questão, né? Com muita atenção, vamos acompanhar. Questão 3 diz o seguinte: Lúcia vende chaveiros. Está aqui a Lúcia com a sua venda de chaveiros. Letra A. Se Lúcia fizer pacotes com 100 de chaveiros, quantos pacotes ela fará com os chaveiros mostrados ao lado? Então, a gente identificou aqui que a Lúcia tem 1.000 chaveiros. Então, eu quero saber, né, quantos pacotes com 100 de chaveiros ela poderá formar. Então, isso daqui a gente já respondeu lá na situação com material dourado, já respondemos quando trocamos aquelas cédulas de R$ 100 para chegarmos a 1.000, lembram? E aí a gente consegue chegar facilmente na resposta. Mas, vou fazer aqui novamente, vou trazer para vocês, para a gente possa lembrar. Vamos imaginar que aqui são os 1.000 chaveiros. Cada quadradinho desse, cada cubinho, perdão, representa um chaveiro. E aí, quantos pacotinhos de 100 a gente consegue formar? Então, aqui eu tenho um pacotinho de 100. Cubinho, unidade. Essa barrinha maior, dezena. E as 10 barrinhas menores compõem uma centena. Portanto, 100 unidades, como era proposto aqui na questão. Então, eu tenho um pacotinho com 100, 2, 200,
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Portanto, é possível formar aqui 10 pacotes. Que aí vocês já podem trabalhar também as operações para associar aqui. Uma centena é 100. 100 vezes 10, para confirmar, 100 vezes 10 equivale a 1000 unidades, ou seja, 1000 chaveiros. Ou também fazer uma divisão. Se cada pacotinho são 100, 1000 dividido para 100, vou representar aqui, ó, 1000 dividido para 100 equivale a 10. Ou seja, sempre chegamos à resposta 10. Já a letra B, vocês tinham a seguinte situação. E se os pacotes que Lúcia fizer tiveram uma dezena de chaveiros, quantos pacotes ela fará com esses mesmos chaveiros? E aí eu vou utilizar aquele mesmo exemplo para a gente chegar nessa solução. Eu tenho certeza que vocês já acertaram aí no caderno de vocês. Então vamos analisar. Agora, imagine aqui os 1000 chaveiros que ela tem e ela vai fazer pacotinhos só com uma dezena. Observa que cada barrinha dessa vertical eu tenho 10 unidades, ou seja, eu tenho uma dezena. E aí eu quero saber quantos pacotinhos de 10. Então vamos analisar. Nesse pacotinho eu tenho 10 dezenas, que equivale a 100. Então aqui eu tenho 10 dezenas, 20 dezenas, 30 dezenas, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ou seja, para formar esses 1000, eu vou precisar de 100 pacotinhos de 10. Ó. Cada pacotinho é apenas uma coluna dessa, que compõe uma dezena, 10 unidades. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, olha, nesse daqui eu já tenho 10 pacotinhos, tá? 10 vezes 10, 100. E assim, conforme eu demonstrei para vocês. Aqui eu tenho 10 pacotinhos, aqui eu tenho 20, 30, até chegarmos a 100, como a gente já contou. Ou seja, para a gente fazer pacotinhos com 10 unidades, eu vou conseguir formar 100 pacotes. Por quê? Porque se eu dividir esses 1000 chaveiros, dividi-los em pacotinhos de 10, conforme apresentado, 1000 dividido para 10, eu chego a 100 pacotes. E é isso, turma. A gente não vai aqui explorar as operações, era mais essa ideia, né, de agrupamentos. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, que vocês tenham corrigido e tenham acertado muitas questões, mas caso tenham errado, não tem problema. Façam a correção direitinho, revejam os vídeos da aula de hoje, tanto da explicação como da correção, para que não fique nenhuma dúvida e quando a gente, precisar em outra situação, em outros conteúdos, em avaliações, vocês já estarem a par de tudo. Então, bons estudos aí para vocês, finalizem, registrem a foto da atividade corrigida e mandem para o professor, tá certo? Grande abraço!